Nós, os alunos do terceiro período de Medicina Veterinária do Grupo Unis, realizamos o trabalho sobre a sucessão na agricultura familiar. Iremos falar um pouco sobre o que é a sucessão, sua reprodução social e a sucessão do patrimônio. Também iremos falar sobre as possibilidades existentes quando os filhos não pretendem assumir esse patrimônio. Logo após, realizamos 3 entrevistas com alunos de engenharia agronômica sobre o ponto de vista de cada um da agricultura familiar e sua sucessão. A sucessão na agricultura familiar é um processo composto essencialmente pela substituição de um dos filhos no lugar do pai, assumindo o controle ou gerenciamento sobre o uso do patrimônio ou do estabelecimento familiar. A sucessão é demarcada pela autoridade paterna, cujo papel é definir o sucessor e encaminhando profissionalmente os demais filhos. Por trás da presença do sucessor reside a continuidade do projeto coletivo familiar, a reprodução do estabelecimento e o nome da família. Muitas vezes os filhos saem em busca de melhores condições de vida na cidade, em razão da penosidade do trabalho rural, ou também para estudo. Com a saída dos filhos, limita-se a perspectiva sucessória e os pais usam de distintas estratégias para transmitir o patrimônio. Nas gerações anteriores, ser filho de agricultor significa também ser um agricultor. Hoje em dia, ser filho de agricultor não necessariamente significa reproduzir a mesma ocupação e modo de vida dos pais, pois cada vez mais a agricultura aparece como uma escolha entre outras possibilidades. Por objetivo garantir a continuidade das funções produtivas e sociais dos estabelecimentos, bem como das comunidades rurais a que pertencem. Conceitualmente, a agricultura familiar é definida em 3 atributos: gestão, propriedade e trabalho familiar, sendo que o trabalho é proveniente de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento. A agricultura familiar combina a propriedade dos meios de produção, produzindo tanto para seu consumo próprio como para o mercado. Os membros da família operam dentro de uma lógica organizada em torno de saberes e valores capazes de assegurar a produção e reprodução dos estabelecimentos, através de permanência dos filhos no lugar dos pais. Na agricultura familiar, as gerações passadas viviam sob a lógica que filho de agricultor também seria agricultor. Essa condição era dada em razão das escassas possibilidades apresentadas aos jovens rurais, especialmente pelo isolamento do meio rural, escassos meios de transportes, lazer e meios de comunicação. Os pais que herdaram o estabelecimento da geração anterior têm interesse em repassá-la para a geração seguinte, podendo impor uma pressão sobre os filhos para permanecer e manter a tradição familiar. Nas últimas décadas, a maior proximidade entre rural e urbano modificou as perspectivas de instalações dos filhos na agricultura. O meio rural e a agricultura estão vivenciando diversas transformações estruturais ao longo das últimas décadas. A difusão do automóvel, dos meios de comunicação e da política da escolarização, a modernização da agricultura são processos que provocaram a abertura social, econômica e cultural do meio rural. Quando os filhos não querem assumir o lugar dos pais, os agricultores sem sucessores acabam criando diferentes estratégias em relação à transmissão do patrimônio. Trata-se de estratégias construídas levando em consideração as dificuldades em continuar sozinhos no meio rural, os filhos não quererem sucedê-los, a vontade de residir na cidade próxima dos filhos e o apego ao estabelecimento.
As estratégias se constituem na venda do estabelecimento e na possibilidade de deixar para parentes ou filhos. Entretanto, a venda é a opção menos aceita, principalmente entre os agricultores mais velhos e que ainda mostram algum apego à propriedade. A seguir, vocês verão 3 entrevistas com alunos do curso de Engenharia Agrônoma, cada um com o seu ponto de vista em relação à sucessão da agricultura familiar e também como cada um pretende seguir a sua carreira após as suas graduações. Bem, meu nome é Fábio Siqueira, sou aluno do 5º período de Engenharia Agronômica do Grupo Unis. Fábio, você pretende trabalhar com seu pai depois que se formar? No caso, eu pretendo sim. Eu já trabalho nesse momento, né? Meu pai tem uma fazenda, ele é produtor de café e gado de corte. E eu já trabalho na parte da administração da propriedade dele. Em relação à sucessão, você pretende assumir o lugar dele quando ele ficar mais velho e tal? Bem, no caso eu pretendo, né? Eu tenho mais irmãos, mas nenhum quis seguir o meio rural, somente eu, tanto que somente eu fiz o curso de Engenharia Agronômica. E eu pretendo sim, no caso. Qual a sua opinião sobre o ponto de vista econômico? O ponto de vista econômico na minha opinião, a agricultura é o que gera a economia desse país, né? Então, tanto que foi um dos motivos de eu decidir estudar, né, engenharia agronômica, que é a produção de alimento é uma área que nunca entra em crise e sempre está tendo um desenvolvimento cada vez maior, gerando mais renda e lucratividade. O que te motiva a continuar trabalhando com seu pai futuramente na área rural? Então, eu já estou meio que fixo lá, né? Sempre trabalhei com ele e já tem uma base ali, né? Então, para mim, ele já tem tudo formado, né? Já é estabilizado a propriedade. O que eu tenho que fazer é assumir de onde ele parou e tocar dali em diante. Então, já tem um tripé que eu posso dar continuidade com mais facilidade. E seus pais te incentivam a sucedê-los no futuro, futuramente? Eles incentivam tanto que até que são eles que bancam minha faculdade, né? Então, eles me ajudam bastante nisso. Obrigada. Luciano, técnico agrícola aqui. E Elisandro, você pretende trabalhar com seu pai agora que você já se formou? Pretendo sim, porque eu gostei muito da área agrícola. E você tem vontade de trabalhar em outras áreas agora que você se formou, não necessariamente com seu pai? Não, porque eu gostei muito da área agrícola, igual eu te falando pra você, desde pequeno, acostumado. Peguei paixão, né? E qual a sua opinião sobre o ponto de vista econômico da agricultura familiar? Olha, hoje quem move o Brasil é a economia, né? Você pretende trabalhar com seu pai agora que você já se formou? Sim, pretendo. Eu gosto muito de roça e pretendo ficar muito tempo lá. Você tem vontade de trabalhar em outras áreas agora que já se formou? Não, só na roça mesmo. E qual é a sua opinião do ponto de vista econômico da agricultura? Ela que move o Brasil inteiro. O dia tá tudo em cima dela. E seus pais te incentivam a sucedê-los? Sim, incentivo. Ajuda muito. Eles falam que não parar com isso, tem que ficar mexendo. Qual a sua dificuldade de trazer as técnicas que você aprende no curso técnico para roça, para o meio rural, seu pai? É meio difícil. Meu pai é meio sistemático, é meio antigo. Ele não entende. Não aceita as coisas. Vimos que grande parte dos alunos tem a intenção de assumir o lugar do pai quando o mesmo não puder mais administrar a propriedade, pois a agricultura é o que movimenta o mercado financeiro atualmente.